De Copa do Mundo, é claro. A gente vai falar agora de quem dos maiores focos da seleção brasileira. Tá machucado, tá se recuperando, é o Neymar. O camisa 10 segue em recuperação de um problema na panturrilha direita e passou por novos exames nos Estados Unidos. Segundo a CBF, a evolução tem sido positiva e os resultados ficaram dentro do que era esperado pelo departamento médico da seleção. Mas mesmo com a boa recuperação, ainda existe a expectativa sobre as condições físicas do atacante e o impacto que esse período sem jogar pode ter no desempenho dele durante o Mundial. Para entender melhor o quadro do Neymar e outros pontinhos sobre as preparações físicas, não só da seleção brasileira, mas das outras, a gente vai conversar agora com o médico especialista em medicina do esporte, o Anderson Santana. Anderson, muito bom dia, prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia. Ô Anderson. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Ô Anderson, o problema do Neymar, para nós leigos, não parece assim tão sério, tão complexo. A gente teve um outro jogador brasileiro que já foi até substituído. Ele se machucou no jogo contra o Egito, o Wesley. Também dá para, acho que na sua primeira resposta, diferenciar aí essas lesões, porque a do Wesley foi muito mais grave que a do Neymar. O Neymar conseguiu continuar na seleção brasileira, está treinando, não vai estrear amanhã, mas talvez jogue já contra o Haiti na próxima semana, na sexta-feira. Né? Daqui uma semana talvez seja a estreia do Neymar. Então acho que é interessante a gente falar dessas duas lesões. A do Wesley que tirou ele precisou ser substituído porque ele não ia conseguir se recuperar durante a Copa, e a do Neymar que ele segue ali treinando e talvez consiga estrear na Copa na próxima sexta-feira. Então, basicamente, ali, a diferença entre as duas lesões é a questão do tempo de recuperação, né? Então, assim, o Neymar hoje ele está com 3 semanas de lesão, 3 semanas e meia, mais ou menos. Então, ele já fez boa parte da recuperação antes da estreia. O Wesley, infelizmente, teve uma lesão muito próxima e precisaria de um tempo maior. A lesão que o Neymar teve ali, uma lesão de panturrilha grau 2, é uma lesão que normalmente ela pode variar ali de 3 a 6 semanas para recuperação total. Só que é difícil a gente estimar, porque os boletins que foram liberados até hoje pela CBF falam apenas que é um grau 2, mas a lesão grau 2 ela pode envolver 10% das fibras, de acometimento das fibras, até 50%. Então, a gente não sabe exatamente qual que foi essa questão do Neymar. Até existe uma subclassificação, que a gente classifica em lesão grau 2, A, B ou C, de acordo com o local da lesão. Então, o grau A seria uma lesão mais superficial, perto da fáscia muscular. Grau B seria, o grau 2B seria mais profunda, entre o músculo e o tendão. E o grau C seria já com acometimento do tendão. E tudo isso difere no tempo de recuperação. Então, a gente não sabe exatamente quais foram os níveis dessas lesões, né? Anderson, e se o Neymar volta antes da hora, mesmo jogando um pouco menos, isso pode piorar a lesão dele ou piorar a recuperação da lesão, mas não exatamente a própria lesão? Isso é bem importante e a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque se ele voltar de forma precoce, sem ter uma cicatrização adequada, sem passar por todas as fases do tratamento, da evolução clínica dele, ele pode ter uma recidiva e fazer uma lesão em cima ali do local. Então, por isso que geralmente no início a gente faz aí uma recuperação para cicatrizar, depois ele começa já a fazer uma transição com a fisioterapia até chegar numa transição com o preparador físico para daí ele ser liberado para os jogos, né? Então, e é um campeonato gigante, né? São 9 jogos ao todo, principalmente nessa Copa que é a maior da história, com mais seleções, mais grupos e tudo mais. Tanto que os tempos entre um jogo e outro são até maiores. A gente joga amanhã e depois na próxima sexta-feira. Esse intervalo sendo maior, aí acho que a gente pode até não só falar do Neymar, mas falar da própria seleção. É um trabalho, o Anderson, que eu acho que é interessante da gente acompanhar, ainda mais nessa cobertura tão longa de Copa do Mundo, de ir descobrindo essas curiosidades. Esse trabalho pós-jogo, a gente daqui a pouquinho fala do pré-jogo, mas no pós-jogo, entre um jogo e outro, é muito de recuperação desses atletas todos, e depois, mais próximo do jogo, é do foco para exatamente tudo que eles vão gastar ali no jogo, para a preparação mesmo da partida que vem a próxima?
Exatamente. Então, pós-jogo, a gente tem que ter um cuidado maior com a recuperação muscular, pelo desgaste que os jogadores tiveram. Então, é muito importante hidratação, recuperação física. Então, tem várias técnicas que a gente usa ali. A fisioterapia, ela age de forma muito intensa nesse momento, né? E a partir do momento que faz essa recuperação inicial, aí entra a preparação voltando ao jogo mesmo, né? Então, durante uma Copa do Mundo, durante um campeonato, a gente não consegue, às vezes, ter treinos muito intensos, né? Então, geralmente, são treinos mais táticos, mais específicos para a condição de jogo que a comissão técnica exige ali naquele momento, né? Ô Anderson, e muitas vezes eles se machucam, parece sozinhos, correndo. Isso também é comum num campeonato tão grande, assim, tão intenso, né? De um desgaste tão grande dos jogadores. Então, muitas vezes eles estão correndo sozinhos e não precisam trombar com ninguém. E a gente percebe que eles têm algumas questões de musculatura. Isso é uma situação comum também, né? É comum, sim, acontece bastante. É um esporte de alto rendimento que exige muito da musculatura, né? Então, a gente faz ali pequenas microlesões durante a partida, durante o treinamento, e às vezes esse desgaste vai se acumulando com o tempo, e às vezes em uma arrancada, um sprint que o jogador dá ali, uma mudança brusca de direção, que é muito comum no esporte, pode acontecer de fazer uma lesão ali naquele local. Mas essas lesões são um pouco mais recuperáveis ao longo do campeonato? Ou não? Pode ter lesão bem grave, assim? Pode ter os dois tipos, né? Se a gente pensar em uma lesão mais muscular, às vezes é um grau 1, faz um grau 1 ali que a gente exige, às vezes uma semana, 15 dias a gente recupera o jogador. Agora, se envolver alguma questão de ligamento, que às vezes a gente percebe isso, né, com alguma torção em algum movimento, ou uma lesão muscular mais profunda, aí a gente tem um problema e muitas vezes o jogador não consegue voltar a jogar naquele campeonato, né? Ô Anderson, a gente tem acompanhado um montão de documentários sobre as Copas passadas, série agora tem a série da saga do Tri, de 70, e muito se compara não só aos uniformes, às chuteiras, que acho que é interessante também de aproveitar o seu conhecimento para a gente saber um pouco sobre essas modificações nas tecnologias, né, desses equipamentos, das roupas e tudo mais, mas também dos corpos dos jogadores. Hoje é muito evidente o quanto da cintura para baixo eles têm uma musculatura ainda mais reforçada, né? Você vai saber usar os termos melhores. E, por exemplo, lá no Tri, a gente viu os jogadores, acho que com um corpo um pouco mais uniforme. Eles também tinham a parte de cima maior também. Hoje a gente vê que as coxas são ainda mais grossas. Eu acho que também é interessante a gente pegar o seu conhecimento para saber disso. Hoje tem um trabalho muito maior ali do core e dos membros inferiores, né, para baixo, do que exatamente para cima, né? Exato. Mudou muito. O futebol hoje é muito mais físico do que era, né? E os membros inferiores a gente precisa em todo momento, qualquer sprint, qualquer jogada, você precisa daquela musculatura forte para você ter potência, explosão e até proteção das articulações, né? A parte do core ali para dar estabilidade no corpo. Agora, se a gente for pensar em musculatura dos membros superiores, no futebol ele não tem muita utilidade, se a gente for parar para pensar friamente. E o que acontece? Se você tiver uma quantidade muscular muito alta nos membros superiores, você vai ter um peso maior para deslocar durante as partidas. Então, muitas vezes, não se coloca um foco tão grande nesses membros superiores e a gente foca mais em membro inferior, que é justamente o que a gente vai precisar em qualquer partida. E também uma curiosidade desses documentários das Copas passadas, a gente vê que as alimentações eram bem diferentes, né? Entre um jogo e outro, às vezes tinha ali uma festinha que eles seguiam, os jogadores eram ainda mais boêmios, né? Isso se modificou bastante. A gente vê, por exemplo, na seleção brasileira do Ancelotti, é tudo bastante regrado. Não só do Ancelotti, outros treinadores recentes também seguiam ali uma dieta bastante específica. Isso também se modificou, né, Anderson? A coisa ficou ainda mais focada para melhorar ali o rendimento deles, enfim, e também prolongar a vida desses atletas, né?
Exato, e a figura do nutricionista esportivo se tornou muito mais importante, né, com tudo isso. Porque com uma alimentação regrada, a gente consegue ter uma recuperação melhor, a gente consegue ter um desenvolvimento muscular melhor, a gente consegue dar potência para o jogador, para ele não cansar mais rápido do que precisa, então a musculatura dele vai ficar mais resistente, né? Então essa questão alimentar é muito importante. E a questão do álcool também, né? A gente sabe que o álcool ele agride o corpo de uma forma geral. Então não existe dose segura de álcool se a gente for parar para pensar. E aí se a gente pensa num atleta de alta performance, numa competição tão importante quanto Copa do Mundo, a gente pensa que realmente o ideal é cortar essas coisas e focar numa alimentação bem balanceada feita por um nutricionista.